Bom, temos, né, o relatório da Polícia Federal contando agora toda a história, a cronologia, depoimentos, as provas manuscritas, os áudios, a movimentação dos atores, né, com a ajuda ali das antenas de celular, e o Bolsonaro aparecendo, né, deixando clara ali a sua atuação no comando desse golpe de Estado. Começa lá naquela reunião com a equipe, questionando as urnas eletrônicas, colocando a narrativa em campo para descredibilizar o processo eleitoral. Queria que você falasse um pouquinho de como o Bolsonaro aparece e como essa narrativa, né, se conclui com essas lacunas que foram fechadas, né, com o relatório na íntegra ontem. Pois é, são mais de 800 páginas e tem uma cronologia muito consistente, né? O passo a passo do golpe. Eu sempre digo que esse golpe começou 40 anos atrás, né? Quando o Bolsonaro ainda era jovem oficial e já tinha até croquis para explodir prédios militares, né? E depois, durante os seus 23 anos no Congresso Nacional, Bolsonaro não apresentou um único projeto, não tinha um foco de atuação, nem na educação, nem na saúde, nem na política externa, nem na defesa, nem em coisa nenhuma. E ele passou esses 23 anos saudosista da ditadura militar, defendendo torturadores, principalmente o Brilhante Ustra, que é assim o símbolo, ícone dos torturadores da ditadura militar no Brasil. E ele, Bolsonaro, quando chegou à presidência, ele já carregava com ele aí o planejamento do golpe. Por quê? Porque vocês olham que as 800 páginas, evidentemente eu não tive tempo para ler todas elas ontem, né? Mas li o essencial, né? E vocês veem claramente que o golpe tinha um cunho militar. Não era apenas um golpe, que já seria gravíssimo, mas um golpe militar. Então o Bolsonaro assume e põe em todos os cargos estratégicos de primeiro escalão do Palácio do Planalto, coração do governo, generais. Todos generais do Exército Brasileiro, né? Também já antes da posse, em 2018, Bolsonaro fazia o discurso contra as pesquisas de opinião pública e contra as urnas eletrônicas. Por quê? Né? Porque ele já queria sempre, já preparado para atacar as urnas, para dizer que no caso de derrota na reeleição, né, foi fraude, e sempre foi muito curioso que a gente estranhava que o Bolsonaro acusava fraude na eleição de 2018, que ele venceu. É um caso único em toda a história em que um vencedor acusa fraudes. Bem, no governo, né, você tem as reuniões do Bolsonaro, reunião com todos os ministros, depois você tem as reuniões, duas reuniões, em 7 de dezembro e 12 de dezembro, com os comandantes militares, né, exatamente cobrando a adesão do golpe, né, dos 3 comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, apenas o almirante Almir Garnier, da Marinha, acatou a ordem do Bolsonaro, disse que estava a postos, botou a Marinha e, segundo o relatório, botou até os tanques da Marinha a postos para o golpe, e ele é um dos 37 indiciados. Né? A gente vê também que o Bolsonaro sabia de tudo o que acontecia. Ele, de dentro do palácio, ele estava informado sobre tudo. Inclusive, numa das conversas, né, um oficial
pergunta para o tenente-coronel Mauro Cid, que era pivô de tudo isso, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, né? Pergunta se o 01, que era o presidente da República, Jair Bolsonaro, sabia do plano, sabia de tudo. E o Mauro Cid responde que sim, sabe. Né? Então, o Bolsonaro acompanhou tudo, tintim por tintim, inclusive não apenas teve conhecimento, mas participou da elaboração das minutas do golpe, né? Ele é que saiu do estado de sítio para o estado de defesa, né? Mas lá pelas tantas, o próprio Mauro Cid diz o seguinte: que nada, lá em 1964 ninguém assinou papel nenhum. Não precisa papel nenhum, não. Ou seja, o Bolsonaro queria dar uma douradinha ali na pílula, né, dizendo que tinha ali uma minuta que era dentro das 4 linhas da Constituição para dar o golpe, mas evidentemente não existe golpe dentro das 4 linhas da Constituição. Então, a situação do presidente Bolsonaro, que sabia inclusive, né, do plano de assassinato dos 3, né, alvos, que eram o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e então presidente do TSE, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, né? Então, o Bolsonaro sabia do plano de golpe, que, aliás, houve todo o processo, a operação foi executada, só não chegou a termo, mas no mesmo dia em que o Bolsonaro se reunia pela segunda vez com os comandantes militares, dia 12 de dezembro, né? Os assassinos potenciais estavam já posicionados, né? Enquanto Bolsonaro se reunia com os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e, no final das contas, como 2 dos 3 comandantes não deram o aval, os assassinos se desmobilizaram, abortaram a operação, o assassinato do Alexandre de Moraes. Então, a leitura é estarrecedora, mas a Polícia Federal está de parabéns, porque é tudo muito bem substanciado, né? As provas são muito evidentes, eles têm até, como a Carolina disse, eles têm até papel manuscrito com detalhes do golpe, tem a descrição um por um, né, de qual era o papel de cada um dos 37 no golpe de Estado, né, mostram que havia 6 núcleos de atuação, é tudo muito, muito detalhado. Quem tiver interesse de ler, eu sugiro que leia, porque sinceramente, uma narrativa de um golpe de Estado que foi frustrado. Ficou claro que esse pessoal, além de gostar de voto impresso, gosta de golpe impresso também, está lá, tudo impresso, né, colhido pela Polícia Federal. Mas queria que você falasse também de 2 generais ali muito próximos ao ex-presidente, próximos fisicamente mesmo, até no trabalho ali, o Braga Neto e o Augusto Heleno. Qual foi o papel dos 2 nessa intentona golpista, hein, Helene? Pois é, né, é inacreditável, né? O general, vamos por partes, o general Augusto Heleno, veja bem o contraste, gente, percebam o contraste, né? O general Augusto Heleno é tríplice coroado do Exército Brasileiro. Ele foi primeiro de turma nos 3 grandes cursos da Academia Militar, né? E quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro foi um mau militar, segundo o ex-presidente e general Ernesto Geisel, uma referência do Exército, né, que foi também um dos presidentes da ditadura militar.
O Bolsonaro foi um mau militar, um militar que foi condenado por uma comissão interna do Exército por unanimidade por tentativa de golpe, de explosão de prédios militares, aliás, até com um croquis desenhado à mão sobre os prédios que poderiam ser explodidos. Isso ele como jovem capitão que saiu pela porta dos fundos do Exército sem conseguir o grande sonho dele, que era passar para as forças especiais, ou seja, se tornar um kid preto. Ele não conseguiu passar por falta de inteligência, de preparo, não passou nas provas, nas provas de preparo, não passou no vestibular para ser kid preto. E no fim, inverteram-se as coisas. O Bolsonaro foi eleito presidente, passou a ser chefe do Augusto Heleno e era o incompetente e mau aluno que virou chefe do primeiro de turma, né? Um general de 4 estrelas que foi comandado por um capitão insubordinado que praticamente foi expulso do Exército. Mas o general Augusto Heleno, segundo o relatório da PF, tinha conhecimento de tudo, era um dos mentores de todos os momentos, todos os processos do golpe, e o general Augusto Heleno, a gente lembra que em 2018, ainda na eleição, ainda na campanha do Bolsonaro, já tinha o discurso da fraude eleitoral, das urnas eletrônicas, que foi o carro-chefe para a mobilização dos golpistas da sociedade brasileira. Né, aquela turma que se movimentava em torno dos quartéis, que depois acampou em torno do quartel-general do Exército e que, por fim, invadiu e depredou o Palácio do Planalto, Congresso e Supremo. Com base em quê? Com base na fraude da urna eletrônica. Essa ideia, essa sacada da urna eletrônica foi do general Augusto Heleno. O general Braga Neto foi ministro da Defesa do Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil, ele tinha uma posição chave não apenas no governo, mas no golpe. Ele era o grande arregimentador dos militares, principalmente do Exército, mas também das outras forças, para o golpe. Ele teve um papel essencial e inclusive foi premiado com a vaga de vice na chapa do Bolsonaro à reeleição. A chapa derrotada, né? E o Braga Neto, ele inclusive foi quem comandou aqueles ataques virtuais, né, dos golpistas contra os comandantes e os generais que eram contra o golpe. Eles mobilizaram o próprio exército via redes sociais, né, as famílias, os militares, para chamar, por exemplo, o general Freire Gomes, que era comandante do exército, de covarde, de antipatriótico, quando era exatamente o contrário. Freire Gomes teve a coragem pessoal e foi patriótico o suficiente para dizer não ao comandante em chefe das Forças Armadas, que era o Bolsonaro, né? Porque o alto comando do Exército não topou essa aventura que enlameia a imagem das Forças Armadas no Brasil. Então, Braga Neto e Augusto Heleno foram carros-chefes em todo esse processo e estão ali, indiciados entre os 37 que vão responder por golpe. Mas eles não são apenas 2 a mais, eles estão na linha de frente do golpe. Sim. Rapidinho, Eliane, a gente ainda quer saber de você, né, sobre Mauro Cid, já que Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo da investigação, mas manteve o segredo sobre a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.
E afinal, porque com tanta gente, depois de tanto planejamento, o golpe não deu certo. Vamos lá. Por partes, o Mauro Cid é interessante porque nas 800 e tantas páginas do inquérito, você vê lá que os golpistas consideravam o Alexandre de Moraes o, aspas, centro da gravidade que impediu o golpe, né? Ele era, assim, o centro da gravidade para impedir o golpe de Estado e por isso ele virou alvo e poderia ser não apenas preso, como assassinado pelos golpistas, né? Aliás, pelos militares. Eles próprios não delegaram para ninguém, não contrataram nenhum assassino ali, como foi no caso da Marielle, que contrataram, né, os mandantes contrataram assassinos à venda, né? Não. Nesse caso eram os próprios militares que estavam armados, posicionados para prender ou matar o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes era o centro da gravidade da resistência ao golpe e o Mauro Cid era o quê? O centro da gravidade do próprio golpe. Ele era o pivô. Ele não apenas foi o pivô da falsificação de atestados de vacina contra a Covid, ele não apenas foi o pivô da busca, da tentativa de embolsar aquelas joias cravejadas de diamantes da Arábia Saudita, ele não foi só apenas o pivô, usou até o próprio pai, um general de 4 estrelas da reserva, para vender joias nos Estados Unidos, mas ele foi, o Mauro Cid, principalmente o pivô, o faz-tudo do golpe de Estado. Ele que era o interlocutor dos golpistas, né? Ele que levava as informações para o Bolsonaro, ele que levava as ordens do Bolsonaro para os golpistas, os operadores do golpe. O Mauro Cid é uma figura-chave em tudo isso. Portanto, a delação premiada dele é importantíssima. E olha, se a gente bem conhece Alexandre de Moraes e Polícia Federal, muita bomba ainda vem aí com a delação do Mauro Cid, tanto contra Bolsonaro, contra, por exemplo, o Braga Neto, o Augusto Heleno. Agora, gente, por que tudo isso articulado durante tanto tempo, com croquis, com minuta, com tanto general, coronel, tenente-coronel, isso não deu certo. Porque havia todos os focos de arregimentação para o golpe, né? Primeiro, as Forças Armadas, né? O Bolsonaro investiu nisso o tempo inteiro dos seus 4 anos, e a qualquer festinha militar estava ele lá, arregimentando apoio para o golpe. E quando a gente viu o comandante do Exército, que era o general Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, que era o brigadeiro Batista Júnior, não aceitaram compactuar com o golpe de Estado. Segundo, né, o Bolsonaro também cooptou as forças militares, as forças policiais militares, inclusive a do Distrito Federal, que na hora H estava compactuando, estava comemorando com os golpistas do 8 de janeiro. O Bolsonaro contava também com um apoio popular que não veio, né? Vocês viram que às vésperas ali da diplomação do Lula, da posse do Lula, teve incêndio em ônibus, teve tentativa de explosão no aeroporto de Brasília, teve aquilo tudo, mas o Bolsonaro achava que aquilo ia mobilizar a população a favor do golpe, como em 1964,
e não houve isso. Houve uns malucos insanos em torno do quartel-general que ficaram para 8 de janeiro, quando Bolsonaro estava no bem bom lá na Flórida, né? E o terceiro fator que eu acho importantíssimo para não ter tido golpe. O Bolsonaro tinha medo da reação internacional, porque o governo Biden dos Estados Unidos deu todos os recados durante meses de que não compactuaria com isso. E deixou claro que se o Lula vencesse, né, os Estados Unidos seriam a primeira potência, o primeiro país do mundo a reconhecer a vitória do Lula. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Bolsonaro não teve apoio das Forças Armadas, teve uma resistência muito forte do Supremo e particularmente do Alexandre de Moraes, teve também reação da mídia, não teve o apoio esperado da população para o golpe e não teve apoio internacional. Foi um golpe, um delírio da cabeça dele e de gente golpista que queria de volta 1964 e 20 anos de ditadura. Eu me pergunto, teríamos novamente torturas, desaparecimentos, né, às 5? Eu acho muito improvável, porque o Brasil mudou, o mundo mudou, e agora as Forças Armadas vão ter que separar o joio do trigo.